Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como calcular o custo médio de estoque. O custo médio de estoque é a forma como as empresas valorizam o seu estoque, valoram o seu estoque para saber quanto eles têm no total de estoque, que é um dos principais ativos de uma empresa. Então nessa aula você vai aprender como fazer essa movimentação do zero, tanto de entrada, saída, o cálculo do total de estoque e o do custo médio, tudo em uma planilha passo a passo, tá bom? Então se você é estudante ou precisa bater o teu estoque para ver se tem algum tipo de movimentação incorreta, se o cálculo do custo médio está correto, então você pode fazer uso dessa planilha, já é gratuita, está aqui na descrição. E nessa super videoaula então você vai aprender do zero, inclusive vou mostrar várias técnicas utilizando tabela dinâmica, cálculos, tabelas, vale bem a pena você assistir, tá bom? Então antes de mais nada eu já vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, nós temos novas aulas toda semana, então toda terça e todo sábado. Se inscreva, você vai aprender muito Excel com certeza, tá bom? Então é isso, vamos lá? Ok, então vamos lá, vamos criar uma planilha então do zero para cálculo de custo médio, perfeito? Tanto isso vai servir para você que é estudante, como também para as empresas que precisam validar aí seu estoque, verificar se está certo os cálculos, tá bom? Então vamos lá, eu vou montar aqui as colunas, vou fazer do zero, tá? Então a gente vai precisar da data da movimentação, vou aumentar aqui. Data da movimentação, qual foi o tipo da movimentação, qual foi o evento da movimentação, como a gente fala, quantidade de contabilidade, quantidade E, que seria a quantidade de entrada, valor E, que é o valor de entrada, e o total E, que é o total de entrada. Aqui em cima, eu vou fazer o seguinte, entrada, tá? Então, esses três campos são referentes à entrada. Eu vou colocar a saída nesse lado aqui. Ctrl 1. E aqui você vai selecionar alinhamento, centralizar seleção. Isso fará com que o entrada fique centralizado entre essas três células aqui, tá? Sempre evite usar o mesclar células, tá bom? Porque ele causa um monte de problemas dentro do Excel para você fazer cálculos. Fez assim, ó, as células continuam individuais, mas ele está centralizado, então tá tudo ok, tá bom? Eu vou copiar essas colunas aqui, vou colocar para o lado, eu vou chamar ela de saída, ok? Aqui eu vou chamar de S, 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 perfeito, tá? Então, a gente tem o total de entrada, tem a saída, tem o tipo de movimentação que vai ser feito, né? O evento, deixa eu abrir mais um pouquinho aqui. Agora a gente vai ter os totalizadores, que é a quantidade total, total do dia, o valor total, até aquela movimentação, e o custo médio, que é o que a gente está querendo também calcular, mas também, principalmente, a gente saber qual é o valor do nosso estoque, certo? Qual é o valor do nosso estoque. Perfeito? Então a gente já tem aqui pronta a nossa tabela, pelo menos os cabeçalhos, ok? Então a gente já vai criar alguma coisa aqui, vou colocar aqui 1 do 9, qualquer informação, estoque inicial vai ser nessa linha, aqui não vai ter cálculo, eu vou colocar qualquer valor, total de entrada, esse total de entrada vai ser o seguinte cálculo, igual D11 vezes E11, ou seja, quantidade vezes o valor para eu saber o total que movimentou, se tivesse 5 aqui, ele ia mudar para 5 também embaixo, ok? Vou mudar esses aqui para valores. E tá aí, perfeito? Ok. Quantidade de saída também não tem valor aqui, tá bom? Apenas esses campos aqui que precisam. O total de saída vai ser total de saída vezes o valor de saída. Esse aqui é um cálculo que a gente vai fazer em seguida, tá bom? E agora a gente vai então para o cálculo de quantidade total. Então para isso, como a gente vai trabalhar com uma única fórmula para cada uma dessas colunas, então eu vou fazer uma verificação aqui. Como é que faz aqui o cálculo do quantidade total? Então vai ser a quantidade total anterior, mais as entradas, menos as saídas. O problema é que aqui em cima nós temos uma quantidade total, que vai ser sempre a linha superior, onde nós temos um texto, tá bom? Então a gente vai verificar se é um número, e se for um número a gente faz o cálculo somando então com o saldo, com a quantidade total da linha anterior, se não, a gente faz quantidade de entrada menos quantidade de saída, tá bom? Vou fazer assim, ó, igual C, abre parênteses, enum. Essa função enum, ela verifica se o valor é um número, tá bom? Vou abrir aqui, vou selecionar, verifica, é um número? Então, se for um número, então
eu quero que ele faça o valor desse aqui, mais a entrada, menos a saída, ok? Então, se for um número, um saldo, então faça isso. Se não, faça quantidade de entrada menos quantidade de saída, tá bom? Só isso. Fecha parênteses, dou um Enter, então ficou 5. Se aqui fosse um valor, ele ia somar, tá bom? Mas como não é um valor, então ele ignora e faz essa segunda questão aqui, que ele faz a segunda verificação e faz o seguinte cálculo, tá bom? Alt Enter você consegue quebrar aqui para passar isso aqui, tá bom? Então, se ele achou, se é um número, ele faz esse primeiro cálculo, se não ele faz esse segundo cálculo. Dá um Enter, tá ok. A gente vai fazer coisa bem parecida agora, também com o valor total, tá bom? O valor total é a mesma coisa, para falar a verdade. Então vai ser assim, ó. Vou fazer mais para cá para o lado, ficar melhor. Igual C, abre parênteses, num, abre parênteses, esse valor de cima, fecha parênteses. Então verifica se é número, então, se for número, este valor mais o valor total de entrada, menos o total de saída. Perfeito? Então, total de entrada e o total de saída, tá bom? Lembrando que agora eu estou falando com um total, tá? Não esse valor único aqui, que é o valor do item, ok? Perfeito. Fecha parênteses, não, ponto e vírgula, né? Se não, tem que colocar a condição se não, né? Se não, colocar valor total de entrada menos total de saída, ok? Fecha parênteses, dá um Enter. Então, nós temos ali 611, tá? Alt Enter aqui para você ver. Tem as duas condições ali, então, tá? Dá um Enter e ficou assim, perfeito? 611. Caso tivesse outro valor aqui, ele ia somar, ok? Fosse na linha de baixo. Agora vamos continuar, vou transformar isso aqui no total assim. E agora a gente tem um cálculo do custo médio. O cálculo do custo médio é bem simples. A gente vai pegar e dividir o valor total pela quantidade total, tá bom? Lembrando que ele é cumulativo, ok? Então será valor total dividido pela quantidade total. Se eu fizer isso, ok. Mas o problema é se ele zerar o estoque. Se zerar o estoque, ele vai dar um erro aqui de div, tá? Ó, deu um delete aqui, tá? Ele pode dar um erro de div aqui, ó, div 0, tá? Então o que eu faço? Eu vou vir nesse custo médio, dá um F2, eu vou botar aqui antes dele, se erro, abre parênteses, ponto e vírgula 0. Então, se for um erro, dá um erro de divisão, então bota 0, tá bom? Só isso. A gente ainda tem a quantidade de total de saída, ou quantidade de saída, e o valor total de saída, tá? Então, quantidade de saída tá ok, mas é o valor de saída que a gente precisa. Porque ele vai fazer a partir do cálculo do custo médio. Então, como é que a gente faz? Vamos verificar, vamos pegar o custo médio da linha anterior, tá bom? Sempre da linha anterior que ele tem que verificar qual é o custo médio daquela saída ali, perfeito? Então, para isso a gente vai fazer assim, igual C, abre parênteses, primeiro nós precisamos saber se tem valor aqui, né? Se esse valor for maior que 0, tem uma quantidade movimentada, então, ponto e vírgula C, abre parênteses, num, abre parênteses, esse valor aqui, ok? For maior que, fecha parênteses, for um número, ok? Então, pega esse valor. Se não, traga 0 mesmo, ok? Ponto, vírgula. Então, se ele for maior que 1, verifica se é um valor e traz custo médio. Se não, traz 0, ok? Fecha parênteses, dá um Enter. Tá ali, 0. Se eu tivesse na linha de baixo, botasse um valor aqui, você já ia retornar que ele ia, qualquer valor, né? Se for diferente de 0, ele vai trazer, então, o custo médio da linha anterior que nós temos aqui. Perfeito? Então, tá aí. Ok? Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com o estoque inicial, então não faz sentido a gente ter ali esse total, essa movimentação. Perfeito? Então a gente já está agora com a planilha pronta, a gente já pode meio que convertê-la, tá bom? Convertê-la, então, numa tabela, ok? Aqui vamos só fazer uma alteração aqui, que quando for valor, aqui quando for um número 0, eu não quero que ele apareça, tá bom? Então como é que eu faço isso? Ctrl 1, e aqui onde está em número, que está como contábil, eu vou vir em personalizado, e aqui eu vou apagar tudo até essa última linha, esse último ponto e vírgula ali, tá bom? Ali tem a parte do 0, e aqui tem a última parte do texto. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo para ele, ó, não faça nenhuma formatação, deixa o ponto e vírgula, não faça nenhuma formatação se for 0. Então, nenhuma formatação se for 0, tá bom? Mesma coisa você pode aplicar também para essas células aqui, tá bom? Ctrl 1, mesma coisa, personalizado. Vou vir de novo aqui e vou apagar. Vou dar um OK
e pronto, tá bom? Então, se não tivesse movimentação, também ia funcionar. Agora eu vou selecionar essas células, vou dar um Alt-T-TA para transformar, então, em tabela, Alt-T-TA, ou inserir tabela aqui em cima, vou dar um OK, e ver que converteu, então, no formato de tabela, ok? Eu vou mudar o formato de tabela, vou criar um estilo dele diferente, tá? Novo estilo, vou criar um estilo meu aqui, estoque, qualquer coisa do gênero aí. Aqui em tabela inteira, formatar. Então agora eu estou criando um formato de tabela que seja meu próprio, tá? Vou vir em borda aqui e eu vou mudar para esse formato aqui, essas linhas eu quero que sejam assim, na planilha inteira. Vou dar um OK, então a planilha inteira vai ficar assim. E eu quero que a lista da segunda linha seja essa, formatar, preenchimento e fique esse verdinho. Vou dar um OK de novo. Não mudou nada, porque eu tenho que vir aqui selecionar e mudar. Vou vir aqui, vou mudar para essa então. A partir da segunda linha ele já vai ficar daquele jeito. Mas não está aparecendo. Agora nós vamos vir em exibir e eu vou desmarcar aqui linhas de grade. Isso fará então com que apareça apenas os dados que nós temos nessa planilha aqui, nessa tabela, ok? Aqui em cima eu ainda vou vir aqui, vou dar um Ctrl 1, vou vir em borda e vou colocar esse preenchimento entre ele no contorno. Vou dar um OK. Mesma questão eu vou aplicar aqui também na saída, contorno, vou dar um OK. Tá feito, tá? Então a gente já tem o cálculo do custo médio aqui, nossa planilha. Ok? Deixa eu aumentar um pouquinho. Opa. Tá. Agora eu vou colocar algumas movimentações que eu tenho aqui, ok? E tá feito, tá? Então eu só vim aqui, colei a minha informação nas colunas que não são de cálculos, tá bom? E ele já pegou e já calculou automaticamente então. Como você pode notar, ficou aqui então só esse zero aqui que não ficou muito legal. Eu vou vir aqui, vou selecionar para ele tirar esse zero. Ctrl 1, vou vir em número novamente, personalizado, e aqui eu vou deixar, pode ser como número mesmo, vou tirar as casas decimais, vou dar um personalizado, tá? Botar 0, ponto vírgula 0, ponto e vírgula, só isso, tá? Positivo, negativo e pronto, tá? Resolvida a situação aqui. Posso aplicar a mesma formatação também para a coluna aqui de quantidade de valor. Opa! Estava com duas selecionadas. Vou selecionar e vou aplicar de novo. Vou selecionar e vou aplicar de novo aqui somente para quantidade de valor. Tá? Então, como é que ficou aqui a situação? Nós temos, então, uma lista onde nós temos as entradas. Vamos dizer que eu tive uma entrada de 1.222,36. Um produto só. Então, o nosso estoque total é 1.222,36 e também o nosso custo médio. No dia 1º, ainda nós tivemos uma saída. Claro que ele vai sair com o mesmo valor, porque ele pega o custo médio da última linha de saída, perfeito? Então tá, e nós ficamos com o estoque 0, entrou e saiu. Depois entrou 7 unidades a 1.255,60, num total de 8.789. Não tínhamos estoque, então ficou 8.789, 1.255,60. A saída nunca muda o estoque, tá? Só a entrada muda o estoque, muda o total, o custo médio. Tá? Então, saiu um produto a 1.255,60, que foi o nosso último custo médio, tá? E nós ficamos, então, com 6 produtos a 7.533 e o custo médio não mudou. Nós tivemos, então, uma entrada de 6 produtos a 1.290, ou seja, um custo médio maior do que 1.255, tá? E veio aqui, nosso custo médio subiu para 1.273,30, tá bom? Lembrando que ela é a média do que nós temos, então, no estoque, perfeito? E no total, então, nós temos para este produto 17 produtos, um total de R$ 20.974,23 em estoque, e um custo médio de R$ 1.233,78, tá? E com isso a gente sabe exatamente qual é o nosso estoque, tá bom? Além disso, você pode fazer outras análises também. Pode criar gráficos, pode fazer várias coisas aqui que podem te ajudar a ter um controle ainda melhor do estoque, você ter uma visualização melhor do teu estoque, tá bom? Por exemplo, coisas que você pode fazer aqui também. Podemos colocar aqui um total lá em cima com a quantidade total que está no estoque, o valor e o custo médio final. Posso colocar ele destacado aqui em cima para ficar melhor, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vou vir aqui, vou copiar um card que eu já tenho pronto aqui. Essa planilha, só para ela não estender muito, esse card tem no nossa aula sobre fluxo de caixa, tá? Tem um dashboard sobre fluxo de caixa lá, que eu ensino como você faz do zero também um dashboard de fluxo de caixa. Recomendo muito porque ficou muito legal, tá?
Então eu recomendo você assistir também, eu ensino ali como fazer esse card, tá bom? Aqui eu vou colocar valor total, quantidade de valor total. E nesse aqui eu vou colocar então custo médio, ok? Agora eu quero pegar a última linha dessa tabela, sempre a última linha, para colocar aqui no card, tá bom? Como é que a gente faz isso? Eu vou colocar tudo numa planilha só, mas você poderia colocar numa outra planilha aqui sem problema nenhum, tá bom? Sem problema nenhum. Só vou deixar aqui para ficar mais claro para você. Para isso eu vou fazer uma fórmula com desloque para pegar a última linha. Então veja como é que é feito. Vamos vir aqui, igual desloque, abre parênteses, eu vou me referenciar à primeira linha, que é essa linha aqui, ok? Ponto e vírgula. E aqui ele está perguntando quantas linhas eu quero deslocar para baixo. Se você quiser aprender mais sobre desloque, tiver pouca familiaridade, tem uma aula super completa também sobre desloque aqui no próprio YouTube, tá bom? Também no nosso curso, claro. Então eu vim aqui, conte.valores, abre parênteses, eu vou mandar ele contar quantos valores tem nessa linha aqui, nessa coluna, ok? Quantos valores tem. Então ele vai deslocar esses valores ali, ok? Menos 1. Por que menos 1? Porque eu já estou partindo desse aqui. Então se eu mandar deslocar, digamos que tenha 10 aqui, ele vai acabar caindo na linha de baixo, porque ele já está na 1 aqui, entendeu? Que faz parte do nosso intervalo. Por isso que eu estou tirando ele na nossa contagem, ok? Ponto e vírgula, calls. Ele está perguntando quantas colunas eu quero deslocar. 0 no caso, tá? Então não é deslocar nenhuma. Dá um Enter e deu exatamente 17. Tá perfeito. Então ele pegou a última linha ali, tá ok. A mesma coisa nós vamos fazer para valor total e custo médio. Não preciso fazer de novo. Vou vir aqui, vou colar de novo. E aqui, onde está custo médio total, eu vou pegar essa linha aqui do valor total. E essa aqui eu vou pegar então, vem aqui de novo, vou contar esses valores aqui, tá bom? Perceba que ficou um pouco diferente ali, tá? Esse K11 aqui, vou travar ele aqui no K11, vou dar um Enter, e aqui você pode também colocar K11, porque ele está naquela linha, né? Então fica mais fácil de você entender e também se movimentar essa fórmula aqui vai acabar no problema, tá bom? Ah, desculpa, K11 não, nesse outro aqui é J11, ok? E por último nós temos então o custo médio, vou copiar aqui então a mesma coisa, vou colar aqui embaixo, então aqui eu vou mudar para L11, tá? E eu poderia até deixar assim, tá? Não teria problema com relação ao total, porque a quantidade que tem aqui é a mesma que tem aqui. Mas eu vou deixar bonitinho para ficar tudo na mesma coluna, tá? Então tá aqui. A formatação ele vai buscar daqui. Então você deve deixar já formatado no formato que você quer, ok? Vou diminuir as casas decimais e vou deixar só o custo médio assim. E agora, como é que eu coloco aqui em cima? Eu vou clicar aqui só no valor, clica 2 vezes, clica no valor. Vou vir aqui, vou apagar, vou colocar igual e dar um Enter aqui. Ah, mas ficou assim, não tem problema. Quando eu clicar fora e clicar aqui, você pode vir aqui e formatar novamente, tá? Ele sempre vai perder essa formatação. O Excel faz isso e está fazendo isso e faz, há muitos anos já, tá? Valor total. Então, no valor total, eu vou vir selecionar aqui, apagar e vou pegar, então, o valor total aqui, 20.974, ok? Perfeito, mesma coisa, nós vamos clicar aqui, verde, vou aumentar para 32, ok? E aqui no custo médio, de novo, eu vou vir aqui, no custo médio, apaguei, peguei o custo médio, dei um Enter, cliquei novamente, aqui vou mudar para 32, verdinho ali, tá ok, tá pronto. Então o que vai acontecer agora? Se eu vim aqui e agora inserir uma nova linha, ou se eu alterar o valor de uma linha aqui, automaticamente ele vai alterar lá em cima também, tá bom? Então digamos aqui, eu vou diminuir um pouco. Então eu vou diminuir e vou botar 15/9. Entrou com 5 produtos, tá? No valor de R$ 1.299,99, tá? Então ele entrou nesse valor, perceba que ele já mudou tudo aqui em cima, mudou o valor total, já está pegando da última linha, 1.248,83, 27.474, e nós temos agora 22 itens em estoque, perfeito? E claro, se eu vim fazer uma alteração agora, e fazer uma saída agora, ele já vai sair com o valor que nós temos daquela última linha, tá? Então, perceba, a gente só está digitando agora os totais de entrada, o valor total e a quantidade total de entrada, e aqui nós temos a quantidade de saída apenas. O resto já é calculado automaticamente. Perfeito? Posso apagar isso aqui? Não. Você não pode mudar a formatação. Então, o que eu posso fazer?
posso ocultar ele. Fazer assim, ocultar, e agora a gente tem esses dados ocultos, perfeito? E se eu quiser um resuminho disso aqui? Perceba que aqui nós temos, primeiro, podemos ter mais saídas, logicamente, em um mesmo dia, perfeito? Aqui eu não coloquei os eventos, tá? Mas poderia ser venda, saída, qualquer coisa que você quiser, ajuste de estoque. Então depende do que você está fazendo, tá bom? Compra aqui, então depende, tá? Você pode também usar isso aqui para fazer então um resumo também das vendas, da quantidade que foi comprada, da quantidade que foi movimentada. Agora com esses dados eu vou vir aqui, vou selecionar esses dados, tá? E agora eu vou vir em inserir, tabela dinâmica, tá? Então vai criar uma tabela dinâmica a partir desta tabela de dados. Vou dar um OK, estou perguntando aonde nós vamos fazer, na planilha existente. Eu vou fazer aqui do lado, tudo eu vou fazer aqui nessa planilha mesmo para você poder enxergar melhor, tá? Deixa eu ver, será que eu faço numa nova? Pode ser também, mas depois eu boto o gráfico aqui, pode ser. Nova planilha, vou dar um OK. Então ele criou aqui nessa nova planilha. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos montar esses dados. Como é que vai ficar então esses dados montados para você? Nós queremos fazer uma análise aqui pela data, pelo valor do custo médio e valor total. Então vamos fazer isso. Peguei a data, coloquei aqui, ok? Vou desagrupar, botão direito, desagrupar, que eu quero ver assim por dia mesmo. E agora eu vou pegar o custo médio e o valor total. O valor total, agora perceba, ele está somando, né? Botão direito, configurações de campo, está somando. E não é isso que eu quero. Eu vou pegar e não tem como eu saber, ou eu posso fazer o média, ou posso fazer o máximo, ou posso fazer o mínimo, tá? Com relação a esse valor total. Então eu vou pegar o máximo, tá? Para saber mais ou menos o máximo que teve naquele dia. Claro que não é o último registro, mas já vai te ajudar, tá bom? Então fazendo um cálculo para fazer uma análise, tá? Isso aqui, não é bem o resumo do teu estoque. O resumo é naquele lá, tá? E agora o custo médio, eu vou vir aqui, vai ver a movimentação, isso aqui. Mesma coisa, botão direito, configurações, ele está como soma de custo médio, nós vamos mudar ele para máximo valor de custo médio daquele dia, vou dar um OK, e tá aí. Agora a gente tem o valor máximo do valor total de estoque naquele dia e o custo médio, perfeito? Agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um Alt F1, e ele vai criar um gráfico para você aqui, ó, o máximo de valor total, o máximo de custo médio. Vamos recortar ele aqui, vou dar um Ctrl X, eu vou colocar do lado do nosso gráfico aqui, nossa tabela, fechar ela aqui. E nós vamos trabalhar um pouquinho esses dados aqui do nosso gráfico. Vamos trabalhar esse gráfico ficar mais legal. Servir uma análise melhor. Vim aqui. Agora eu vou vir aqui, vou ocultar todos esses campos que a gente está vendo que são da tabela dinâmica. Tá? Botão direito. Ocultar todos os botões do campo de gráfico. Já foi lá e ocultou. Se você quiser eu não precisar disso aqui, você pode deletar também. Fica maior o gráfico. E agora eu vou alterar o tipo de gráfico. Botão direito. Alterar tipo de gráfico. Eu vou selecionar gráfico de combinação, tá? Porque os dados estão todos numa mesma série e o custo médio, é claro, é muito menor do que o valor total de estoque, certo? Então, para isso, nós vamos usar uma segundo eixo, que é o eixo secundário. Vou marcar ele aqui. Veja o que aconteceu. Agora nós temos o eixo secundário com relação ao custo médio e nós temos o eixo principal falando com relação ao nosso valor de estoque, tá bom? Isso é bem interessante que a gente consegue ver como é que foi feito, foi a movimentação do teu custo médio, como é que está indo o teu custo médio, para saber como é que estão indo as compras, tá bom? De produtos, as entradas de produtos. Dei um OK aqui, e agora a gente já tem esse gráfico pronto aqui também, te demonstrando isso. Você pode dar uma formatada nele, mudar o design, né? Deixar ele mais bonito. Aqui, por exemplo, botar esse azul aqui, ou o próprio verde, para ele bater com aquele valor ali, com aqueles ali, né? Como você quiser, tá? E aqui a gente pode fazer também o seguinte, botão direito, formatar série de dados, clicando na linha, vou clicar aqui no nosso baldinho, ok? Linha sólida, você pode diminuir um pouco essa linha, diminuir um pouquinho a linha, tá? E aqui no marcador, eu gosto de fazer assim também, tá? Então aqui na borda, eu vou botar sem linha, e no preenchimento eu vou colocar um preenchimento sólido, e vou selecionar aqui, por exemplo, essa cor pode ser essa cor de azul mesmo, tá bom? E aqui, deixa eu ver, opções de marcador. Marcador interno, vou botar um marcador de bolinha, tá? Preenchimento sólido já está ali, perfeito? A linha do marcador, eu vou vir aqui sem linha. Desculpa, marquei errado. Linha sólida, no marcador, eu vou vir aqui em opções de marcador, tá ok? Linha
sem preenchimento sólido e sem linha, tá bom? Vou dar um OK aqui. Então ficou desse jeito aqui, ó, com aquela bolinha, tá? E agora a gente já tem o nosso gráfico aqui, então demonstrando como é que está a movimentação e como é que está o nosso estoque total e o nosso custo médio, ok? Você pode fazer os gráficos que você precisar, do jeito como você quiser, tá bom? Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Ao longo desse vídeo você aprendeu diversas técnicas no Excel, onde nós construímos então do zero uma tabela para cálculo do custo médio de estoque, tão utilizado nas empresas aí, tá bom? Então, antes de mais nada, já vou pedir novamente, você deixe seu like, isso nos ajuda demais a crescer o canal. Se inscreva, nós temos novos vídeos toda semana, toda terça e todo sábado, e você vai ser o primeiro a ser avisado. Além disso, se você quiser aprender muito mais sobre Excel, Excel do básico, avançado, lógica de programação e agora matrizes dinâmicas, são 4 cursos, conheça o nosso método Domínio Excel. Como eu disse, são 4 cursos com mais de 50 horas de vídeo, 50 horas aula, acesso vitalício e ainda bônus, tá? E você pode acessar do celular, do tablet, do computador, notebook, onde você tiver, sem problema nenhum, tá? Todos vão com certificados, então são 4 certificados que você vai receber, um para cada curso, tá? Após você fazer a prova ao final de cada um deles, tá bom? Então vale muito a pena, tá com preço super especial, ainda parcelado em 10 vezes sem juros. O link tá aqui embaixo na descrição. Conheça e vem estudar com a gente, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, um forte abraço e até o próximo.